Gênesis 39, versículo 20, diz assim: E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Vai lá no 40, versículo 1. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: Por que vocês estão com a cara triste hoje? E eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: Não pertencem a Deus as interpretações? Contem o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: Em meu sonho havia uma videira diante de mim. E na videira havia 3 ramos. Ao brotar da videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as exprimi no copo de Faraó. E o entreguei a Faraó. Então José disse: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Preste atenção nesse versículo aqui, 14 ou 15. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com o Faraó e me tire desta prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vai lá no versículo 20 agora. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. E o 23 diz assim: Porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Faz uma pausa aqui, igreja, a gente vai retomar a leitura depois. Estou fazendo um resumo da história de José, quando ele esteve na prisão no Egito. Já é conhecido de vocês a história. E José foi vendido pelos seus irmãos, numa atitude em consequência de um sentimento de inveja de seus irmãos. Jacó, ele foi vendido para os amalequitas. Ele foi vendido como um escravo. E o destino dele acabou sendo o Egito. E ele foi servir na casa, então, de um oficial, um alto oficial de Faraó, chamado Potifar. E trabalhando lá, ele foi seduzido pela esposa de Potifar. Ele que já tinha o prestígio de seu patrão tinha colocado todo o cuidado da casa, dos servos nas suas mãos. Mas a esposa do seu senhor se atreveu, se engraçou com José e quis se deitar com ele. E ele então, fiel ao seu Deus, fiel aos seus princípios, fiel ao seu patrão, ele não caiu nesse jogo. Mas algo ali foi criado, uma encenação foi criada, já que a veste dele ficou ali onde a mulher estava. Ela usou essa veste de José como um álibi para poder incriminá-lo, e ele vai parar então na prisão, na casa do comandante. Mas eu quero chamar sua atenção, porque tudo que está acontecendo aqui
é a permissão de Deus. Tudo que está acontecendo aqui é com o aval de Deus e com propósito. Deus não faz absolutamente nada sem propósito. Deus não é como um ser humano que acorda pela manhã e diz: hoje eu vou fazer um negócio aqui que me deu na cabeça, eu quero fazer, deu vontade de fazer, eu vou e faço. Não. Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Tem uma razão, tem um porquê, tem um motivo, tem um significado. Vai levar aquilo para algum lugar, para alguma finalidade. E é o que está acontecendo com José. José, ele foi parar ali com a permissão de Deus para atender um propósito de Deus na vida de José. Amém, igreja? Nós vamos falar melhor sobre isso. Então parece um pouco sem sentido algumas coisas que acontecem na vida de quem é fiel a Deus. Mas guarde isso dentro de você. Há um propósito. Repete comigo, há um propósito. E se você tiver essa compreensão, esse entendimento de que há um propósito, se você alimentar isso dentro de você, essa convicção de que há um propósito de Deus, um propósito divino, vai ficar mais fácil você entender as provações da vida, as dificuldades da vida. Porque apesar de todas elas acontecendo, está muito vivo em você de que por trás de tudo há um propósito. Está dando para entender direitinho? Amém. Se torna mais fácil. Se eu e você não entendermos que há um propósito por trás de tudo, a gente não vai entender nada. E a gente vai se voltar contra Deus. Mas a partir do momento... Tem até uma canção, acho que vocês não conhecem, não? O refrãozinho dela diz assim: mas tudo o que aconteceu foi um plano de Jesus. Essa frase aqui diz muita coisa, igreja. Tudo que aconteceu, acontece na vida do homem fiel, da mulher fiel. Há um plano, há um propósito. E você precisa entender isso. E como o propósito é maior do que tudo, é maior do que eu mesmo, é maior do que a minha história, é maior do que os meus desejos. O propósito é maior do que tudo. O propósito de Deus é maior do que tudo. Então ele vai ter que se cumprir. Ele vai acontecer. Ele vai caminhar para o seu desfecho. E se o propósito é maior e ele tem que prevalecer, Deus vai permitir certas coisas sim. Deus vai deixar que certas situações aconteçam sim. Porque é o propósito que tem que prevalecer. É ele que tem que ser levado a cabo até o final. E no meio do caminho vai haver situações, vai haver circunstâncias que Deus permitirá. Porque o objetivo final é cumprir o propósito. Não é atender o meu capricho. Não é fazer a minha vontade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, igreja. Eu estou falando para quem é fiel a Deus. Amém? Aquele que se diz ser fiel a Deus, ele tem isso dentro dele. Seja feita a vontade do... Isso aqui não é para todo mundo, não. O que eu vou pregar aqui não é para todo mundo. É para aquele que colocou sua vida na mão de Deus e ora como o Senhor Jesus orou. Todavia, seja feito conforme a sua vontade. A minha vontade prevalece? Não. O meu querer prevalece? Não. O meu desejo prevalece? Não. O meu capricho prevalece? Não. É a vontade de Deus que vai prevalecer. Quem não é fiel não entende isso, não consegue entender, não consegue conceber essa ideia. De que a gente se submete à vontade de Deus. Eles não entendem isso. É uma loucura para eles. Mas quem é fiel está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Estou sendo claro, igreja? Está dando para entender direito? Então, para o propósito ser levado a cabo, Deus dará permissões. Inclusive para algumas coisas desagradáveis acontecer na nossa vida. Tudo por causa do propósito. Que você e eu não entendemos hoje, mas entenderemos amanhã. Jesus disse isso também. Eu já preguei para vocês. Jesus disse: o que eu faço agora vocês não entendem. Contudo entenderão depois. E qual é a permissão no caso de José? Deus permite que esse homem fiel... Qual foi a culpa de José? Volta um pouco mais para trás. José, ele sonhou. Essa foi a sua culpa. José sonhou. Olha a culpa de José. Olha a culpa de José. Que mal que esse homem fez? Sonhou. Perceba.
José apenas sonhou e isso foi o bastante. Mas ele sonhou os sonhos de Deus, amém, igreja? Isso gerou a indignação, isso gerou a revolta, isso gerou a inveja, e porque ele sonhou, agora ele está dentro de uma prisão. Primeiro acontece que ele é vendido e tudo mais, como eu já falei. Depois, por causa da malignidade de uma mulher, da perversão da mente de uma mulher, José vai parar nessa prisão. Mas esse rapaz fiel, que seu único pecado foi sonhar, está passando por tudo isso. Eu pergunto para você, Deus está vendo o que ele está passando? Está ou não está? Não só está vendo, como está permitindo. Deus está permitindo o jovem e fiel José ir parar num calabouço, numa masmorra. Permissão de Deus. Então Deus tem os seus planos, e no pacote dos seus planos vem as suas permissões. Diga glória a Deus. Mas também tem outra coisa, que é o mover de Deus. Tem a permissão de Deus, ou seja, tem o plano de Deus e as suas permissões. Tem o mover de Deus e as suas conspirações. Deus conspirando. O que eu quero dizer com isso? Explica melhor mesmo. Deus coloca a natureza, a criação, as pessoas, para trabalharem em favor do seu propósito. Deus permite circunstâncias, permite situações, e Deus está movendo as peças, movendo as coisas, fazendo uma coisa convergir com a outra, uma coisa conspirar junto com a outra, também para levar a cabo o seu propósito. Não por acaso, José vai para a prisão. O copeiro vai para onde? Hã? Vocês não viram, não? Para a prisão. Para o mesmo lugar onde José estava. A gente pode conferir isso aqui, lá no versículo, onde nós lemos aqui. Lá no versículo 3 do 40. O 2 e o 3 diz assim: o faraó indignou-se com os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. Então, olha Deus mexendo nas peças. José sai daqui e vem para cá. Mas ele pega o copeiro lá, permitiu uma situação acontecer, e agora ele pega o copeiro, olha Deus conspirando, e traz para junto de José. Não por acaso. Gente, tem uma coisa arquitetada aqui por Deus. É isso que eu chamo de conspiração. Deus conspirando. Ou Deus colocando as coisas para conspirarem umas com as outras. E convergirem no seu propósito. Então Deus pega José e traz para a prisão. Ele pega o copeiro e traz também para a prisão. E faz com que eles se encontrem, se conheçam. E mais do que isso, faz um fato novo acontecer. Deus faz o copeiro sonhar. O padeiro também. Eu não vou enfatizar na situação do padeiro, mas do copeiro, que é o que mais importa para a gente hoje. Deus faz o copeiro sonhar. E o copeiro sonha. E quem está ali para revelar o sonho? José. Nada por acaso. Nada aleatório. Não tem ponta solta aqui. Não tem coincidência aqui. Deus trabalhando. Deus conspirando. Deus agindo. Deus construindo o seu plano e o seu propósito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele faz com que o copeiro sonhe. Que o padeiro também sonhe. E ele revela os sonhos desses homens. E embora por um momento o copeiro se esqueça, Deus vai fazer ele lembrar na hora certa. Daqui a pouco eu vou falar do tempo de Deus. Então ele revela o sonho desse copeiro. Esse copeiro sonha com a taça, com a uva sendo exprimida, ele servindo o faraó, como era antes. Mas por que José não está ali preso com outro funcionário do faraó? Do baixo escalão. O copeiro era um homem de confiança. Era quem tinha acesso direto a faraó. Era quem provava as bebidas antes que o faraó tomasse. Um homem da sua total confiança. Tinha acesso, ouvia as conversas. Tinha acesso ao pé do ouvido de faraó. Vocês estão prestando atenção, igreja? Amém. E não é um outro funcionário que vai para a prisão. É esse que vai para a prisão. Olha Deus trabalhando.
é esse que vai para juntinho de José. E é um sonho desse que José revela. E esse homem, então, acontece com ele exatamente como José revelou. Em 3 dias você vai ser reintegrado ao seu posto. Você vai estar de novo lá servindo a Faraó. E assim aconteceu. Porém, José faz um pedido para ele. Olha para mim, igreja. Agora que eu vou chegando aqui no centro da mensagem. José pede para ele o seguinte: você vai estar de volta. O seu sonho quer dizer isso, exatamente isso. Você vai estar de volta lá. Com acesso a Faraó. Junto de Faraó. Servindo a Faraó. Mas olha, lembra de mim quando estiver lá? Porque eu sou inocente. Glória a Deus. Eu fui vendido da minha pátria, da minha terra e vim parar aqui. E agora eu estou preso. Mas eu nada fiz. Confere isso comigo. Lá no versículo 14 e 15 do 40. Leia de novo comigo. O pedido de José. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale ao meu respeito com o Faraó e me tire dessa prisão. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus e nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Olha para mim, igreja. José está apresentando aqui a sua defesa. Eu nada fiz lá na minha terra e vim parar aqui. E depois que eu estava aqui no Egito, nada fiz também. Eu fui inocente lá, eu fui inocente aqui. Eu fui inocente na minha pátria e vim parar aqui. Eu fui inocente aqui na casa do meu patrão e estou preso. Não era para mim estar aqui. Então, por favor, seja benevolente comigo. Quando você estiver lá, naquele momento oportuno, junto de Faraó, fale a meu respeito, para que eu possa ser livrado dessa prisão, para que eu possa ser tirado dessa injustiça. Eu pergunto para você, o copeiro fez isso naquele momento? Não. Confere de novo lá no versículo 23 do 40. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. Olha para mim, igreja. Eu já disse para você que no plano de Deus tem as suas permissões. No mover de Deus tem as suas conspirações. Mas existe uma terceira coisa que é o tempo de Deus. O tempo de Deus. E esse é um fator que a gente tem mais dificuldade de lidar. A gente aceita que Deus tem um plano para a nossa vida. A gente aceita que Deus tem um plano em determinadas situações. A gente entende que Deus está se movendo, mexendo as peças. Mas quando fala na espera, quando fala no tempo, isso fica mais difícil da gente engolir, da gente digerir. Conviver com o silêncio de Deus, esperar o tempo oportuno de Deus, o kairos de Deus, é coisas que às vezes nos traz inquietação, tira a nossa paz. A gente não sabe lidar muito bem com isso. Está dando para entender direitinho? Mas tem o tempo de Deus também. Deixa eu tomar banho. Tem também o tempo de Deus. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Diga para quem está do seu lado, você precisa aprender. Tem um espelho aqui para mim me olhar? Eu preciso falar isso para mim também. Não tem nenhum espelho, hein? Isso aqui é para mim, igreja. Isso aqui é para mim. É para todos nós. Se o copeiro, quando saiu, falasse de José para Faraó, e Faraó mandasse tirar José dali, no máximo, ele receberia uma função dentro do palácio. Talvez ele seria um camareiro, um faxineiro, não sei. No máximo. Porque não adiantava ele falar, naquele momento, não era o momento oportuno, a ocasião não era perfeita. Não é o que Deus desenhou, que ele, naquele momento, fosse lembrado pelo copeiro e libertado por Faraó.
não aconteceria nada. Então é por isso que, com a permissão de Deus, o copeiro não se lembrou dele. Está dizendo aqui que ele se esqueceu de Faraó. Aparentemente uma maldade cruel, terrível daquele copeiro. Porque José me foi favorável, revelou seu sonho, tirou a inquietação do coração dele, falou coisas boas para ele, boas novas para ele. E mais ainda, quando se concretizou, ele deveria olhar para José como alguém escolhido por Deus para revelar os sonhos. E ter um prestígio por José. E dizer, vou me empenhar por ele, eu vou lutar por ele, porque ele não é um homem qualquer. Deus está na vida desse homem. Amém? Amém. O copeiro não faz isso. O copeiro se esquece. Esquece de José. Mas está tudo dentro de um plano, igreja. Diga glória a Deus. Está tudo dentro de um propósito. E agora eu quero que você continue a leitura comigo. Lá no 41, no versículo 1, diz assim. Passados 2 anos, quanto tempo? 2 anos completos. Faraó teve um sonho. Olha que coisa, bem um sonho ele foi ter. E eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Vai lá no versículo 8. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então, o copeiro-chefe disse a Faraó, 2 anos depois. O copeiro disse a Faraó, hoje me lembro das minhas ofensas, dos meus pecados. Quando o Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Diga glória a Deus. Glória a Deus. 2 anos atrás não era o momento. 2 anos depois era o momento. E é aqui que está o segredo, é aqui que está o que a gente não sabe lidar. Imagine José naquela prisão dizendo, poxa vida, o copeiro se esqueceu de mim. Poxa vida, fiz o bem para ele, ele não soube retribuir o bem com o bem. Era fácil para ele está lá no pé do ouvido de Faraó. Era só ele mencionar o meu nome e a minha inocência, e eu poderia ser tirado daqui. Imagine José questionando, falando, argumentando. Imagine José ali, intrigado, inquieto com aquela situação. E a gente deveria entender José perfeitamente se ele fizesse isso, porque nós, eu posso responder por mim, certamente faria isso, porque já fiz e faço. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? O meu cálculo, a minha matemática mostra que é simples. Pá, puf, resolveu. E por que eu, sendo homem falho, fraco, pecador, consigo ter um raciocínio tão rápido, tão fácil, um cálculo pronto? Faz isso, faz aquilo, resolve. E Deus, sendo Deus perfeito, sabe tudo, conhece tudo, dificulta, faz um rodeio, faz uma volta. Por quê? E a gente vai querer colocar Deus contra a parede. Porque a gente tem a fórmula pronta na nossa cabeça. E Deus, que sabe tudo, parece que não sabe nada. Essa impressão, essa é a sensação que dá às vezes. Mas acontece que eu e você só enxergam um palmo diante do nariz. Deus, ele vê o todo. Deus, ele vê o completo. Deus está dizendo, ei, eu tenho um plano. Eu tenho um propósito. Você não entende, mas eu sei o que eu estou fazendo. Você enxerga o que está diante do teu nariz e nada mais do que isso. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Porque os meus são mais altos do que os seus. É o que Deus vai dizer.
Então está lá o José, e está o Wander também dizendo, ó, copeiro fala, Faraó escuta, eu saio da prisão. Olha que fórmula. Cadê a dificuldade disso? Não tem dificuldade nenhuma. Deus, por que isso não fez? Deus é simples, eu vou te ensinar como é que faz. Vou desenhar para o Senhor. Copeiro fala para Faraó, Faraó, me solta, olha. O que o senhor não está entendendo? Olha que simples. Mas Deus que tudo vê, que tudo sabe, que vê um todo, que tem um propósito, que tem um plano. Deus não está me enxergando o camareiro, o faxineiro de Faraó. Deus está me vendo como governador do Egito. Diga glória a Deus. O plano dele é muito maior, é muito melhor. E para que o plano dele se cumpra, eu vou ter que respeitar o plano de Deus e as suas permissões. O mover de Deus e as suas conspirações. E o tempo de Deus também, que é o mais difícil de tudo. Eu preciso aceitar, eu preciso entender, eu preciso esperar no Senhor. Glória a Deus. Parece que eu sei tudo. Parece que eu posso dar uma aula para Deus. Parece que eu posso colocar Deus contra a parede e dizer por que o Senhor não fez assim. Por que o copeiro não se lembrou? Era só o Senhor estalar o dedo. Ele ia se lembrar de mim, eu sairia daqui. Deus não fez. O plano de Deus, o propósito de Deus tem um fator chamado tempo. E a gente precisa aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Lidar com esse fator chamado tempo. Se a gente entender essas três coisas, o plano de Deus, o mover de Deus, que é o trabalhar, e o tempo de Deus, então a gente vai ver coisas muito maiores e melhores do que aquela que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Amém, Deus? Deus quer fazer o que é o propósito dele. E não o que é emergente para mim. Não o que é urgente para mim. Entenda isso, eu já vou encerrar. Na dor, na aflição, a gente pensa na urgência das coisas, na emergência das coisas. E a dor é tanta, a aflição é tanta que a gente fala, Deus, se o Senhor fizer isso aqui para mim, está bom demais. José, na sua mente, no seu entendimento, falou, fala para Faraó e me tira daqui, é o que eu quero, sair daqui. Pronto. Mas eu quero que você atente para a perfeição do plano de Deus. Deus queria libertar José? Queria. Deus é justo. Ele não consegue contemplar um inocente sofrendo injustiça. Ah, mas José passou. Eu vou repetir toda a mensagem para você. Permissão de Deus. Amém, igreja? Conspiração de Deus. Foi por isso que ele deixou. Por um tempo. Por um tempo. Não é maldade de Deus, não é injustiça de Deus. No caso de José. Eu não estou falando dos homens, né? Se olhar para os homens, você vai ver maldade, injustiça, você vai ver indecência, imoralidade, você vai ver tudo. Não coloque Deus nessa conta, deixa Deus fora disso. Deixa Deus fora desse balaio, desse tacho borbulhando de imundícia. Deus é Deus, santo, justo, perfeito. Amém, igreja? Amém. Deixe Deus fora disso. Mas aqui no caso, olha para a história de José. A emergência dele era a saída dele. Não foque na emergência da sua vida, da sua realidade. Porque talvez Deus não vai vir como um SAMU, com a sirene ligada, passando por cima de tudo que é obstáculo para socorrer você agora. Mas além dele te tirar daí, ele vai fazer do jeito certo, na hora certa. E vai tirar você daí, não só pela necessidade da liberdade da prisão, não só pela urgência da libertação da cela, mas para colocar você naquilo que ele preparou para você. Para levar você àquele lugar, àquela realidade que é o seu propósito.
aquilo que ele tem para os seus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Está dando para entender direitinho, igreja? Amém. Então tudo só vai fazer sentido lá no final. Porque o durante da situação, o durante não faz muito sentido. Nem para José e nem para nós. Se a gente não lê aqui o desfecho da história, não faz sentido lá para ele, nem a gente olhando aqui vai fazer sentido algum. Então não é o durante. Não é o percurso. Não é o meio do trajeto. É para onde Deus está levando isso. Então não foi o sonho revelado do copeiro que libertou José. Entenda isso, igreja. José revelou o sonho do copeiro, não revelou? Isso tirou ele da prisão? Não. Para fazer sentido José sair e sair para a bênção, outra pessoa teve que sonhar. Outro sonho teve que tirar a paz e inquietar alguém. No caso, o faraó. Então Deus permite Faraó sonhar para fazer sentido a todo aquele ocorrido na prisão. O desfecho dá sentido ao durante. O durante não faz nenhum sentido até que a coisa se desfeche. Está dando para entender direitinho? O durante parece não fazer sentido nenhum até que a coisa se desfeche. Mas quando a coisa se desfecha, o durante então passa a fazer sentido. Quando José é nomeado governador de todo o Egito, então ele pode olhar para trás e dizer: agora faz sentido eu ser preso. Agora faz sentido o copeiro para lá. Olha José ligando as coisas. Não fazia sentido. Mas agora que aconteceu, o propósito se cumpriu, agora as coisas começam a fazer sentido. Agora eu entendo porque fui preso, agora eu entendo porque o copeiro foi parar do meu lado, agora eu entendo porque Deus me usou para revelar sonhos na prisão. É porque Deus queria fazer o chefe de tudo sonhar. Agora eu entendi. Agora o chefe que manda em tudo sonhou. Então agora faz sentido o copeiro se lembrar de mim. Lá não faria tanto sentido. Lá no máximo eu seria libertado e posto para exercer um cargo do baixo escalão. Mas agora, 2 anos depois, o copeiro se lembrou. Agora faz sentido ele não ter se lembrado lá e se lembrado aqui. Porque agora Deus não só me tirou da prisão, Deus me abençoou. E Deus me entregou o posto de governador do Egito. Diga glória a Deus. E eu encerro dizendo isso para você. Você já entendeu que Deus tem o seu plano? Isso não é tão difícil. No seu plano tem as permissões. Você já entendeu que Deus se move, tem o seu mover e as suas conspirações? Mas eu oro para que você entenda que Deus também tem o seu tempo. E essas 3 coisas juntas, se você entender, confiar, crer, então você vai ser levado ao propósito de Deus. Que é muito maior e muito melhor do que a urgência. Essa porta de escape que você está querendo que se abra de uma hora para outra. Deus tem algo melhor. Deus tem algo maior para você. Diga glória a Deus. E o que aconteceu com José você já sabe. Ele sai dali direto para o posto de governador de todo o Egito. Mandava em tudo. Deus usou ele interpreta o sonho de Faraó, coisa que os magos, os homens respeitados na cultura e na religião egípcia, aqueles homens que eram tidos em alto querer do Faraó, esses homens não puderam revelar, José revela, e ele então é visto com outros olhos. Não bastasse isso, Deus dá a ele o conselho para transmitir a Faraó de como resolver a questão da fome que viria. E Faraó não tem outra coisa a fazer senão se render diante do que estava vendo e ouvindo e dizer: você é a pessoa que vai fazer tudo isso, que vai tomar conta de tudo isso. E Faraó ainda diz: eu, Faraó, só vou ser maior que você no papel,
Eu, Faraó, só vou ser maior que você na hierarquia, porque isso faz parte. Eu, Faraó, só você, a minha palavra, o meu nome, o meu título só vai ser maior que você na teoria, no trono. Porque faz parte. Porque você manda em tudo, você decide tudo. A chave do Egito está na sua mão. Amém, Deus? Amém. E quando se diz a chave do Egito, para essa época se dizia a chave do mundo. Porque o mundo inteiro antigo veio comer daquilo que o Egito armazenou por conta do conselho de José. Ou seja, José governou o mundo antigo. Olha o que Deus fez com ele. Eu pergunto para você, e se ele fosse libertado 2 anos antes? Hã? Na urgência, na emergência, me tira daqui. Pronto, tira. Aconteceria isso? Faraó precisou sonhar. Deus fez Faraó sonhar. E esse é o momento oportuno de Deus, essa é a hora. É Deus dizendo, José, chegou a hora. A hora é agora, José. O momento é esse. Não foi lá atrás, 2 anos. A hora é agora, o momento agora sou eu. Não é copeiro. Copeiro abriu a boca, 2 anos depois abriu, mas é Deus, é a conspiração de Deus, é a hora de Deus. Aqui se converge tudo. O plano, o mover e o tempo. Os 3 se encontram aqui, 2 anos depois que o copeiro sai da prisão. Você tinha até então o plano de Deus, você tinha até então o mover de Deus, mas não tinha sido claro ainda o tempo de Deus. É com o tempo que José tinha que lidar. Talvez é com o tempo que você está tendo que lidar. Mas 2 anos depois, tudo se converge. Tudo se encontra. O plano, o mover e o tempo de Deus. Eu oro para que você e eu entendamos isso, igreja. Para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente. Quem entendeu a palavra direitinho? Eu quero orar junto com você agora. Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. E se a gente fosse falar em tempo, eu não tenho tempo, mas a gente tem tanto exemplo na Bíblia. Deus faz a promessa para Abraão num momento, ele vai ter esse filho só depois, 25 anos depois. É tempo, hein? 25 anos depois. Jacó trabalhou e esperou 14 anos para ter o amor da sua vida. E a gente vai ver tanto exemplo de promessas que se cumpriram, mas que tiveram que passar pelo teste do tempo. Tiveram que passar pela espera. Aprenda a esperar. Bichinho, diga para quem está do seu lado, aprenda a esperar. Vamos orar, feche os seus olhos, igreja, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor Deus, Todo-Poderoso. Eu te agradeço, Senhor, porque a Tua Palavra abre os nossos olhos, abre o nosso coração. Eu te agradeço porque a Tua Palavra, Senhor, que nos instrui em momentos em que a gente, movido pela urgência, quer roubar uma porta, movido pela urgência, a gente quer fabricar uma saída. E a gente reclama contigo. Nos ensina a esperar, Pai. Essa espera é um tempo de maturação. Coisas estão acontecendo além do alcance dos nossos olhos. Coisas estão sendo feitas lá na corte, lá no palácio, longe da prisão. Com a permissão do Senhor, com o mover do Senhor. Enquanto a hora tão aguardada, tão desejada não chega, o Senhor está fazendo, costurando, alinhando, convergindo, conspirando com a criação, conspirando com a natureza, conspirando com os homens, colocando em marcha o teu propósito, o teu plano. Nos ajude, Senhor. Traz descanso para a nossa alma. Traz descanso para o nosso coração. Fale com Deus, igreja. Em nome de Jesus.
A gente não consegue enxergar o todo. A gente não consegue ver o que Deus vê, como Ele vê. E às vezes o tempo parece um chicote, açoitando a gente. Surge então uma dor, a dor da espera, a dor da urgência. E às vezes a gente não consegue lidar com essa dor. Mas acredite, tudo que está acontecendo é permissão. Tudo que chega, que sai, que se aproxima, que se afasta, é Deus conspirando. É Deus pondo a natureza para trabalhar. Mas isso requer tempo. O tempo é também uma ferramenta de Deus. O tempo faz parte do arsenal de Deus para nos preparar e para preparar o cenário onde Ele vai nos colocar. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos faça ver o sobrenatural e nos faça viver por fé e não por vista. A gente já ouviu tanto, a gente já aprendeu tanto. Eu já preguei tanto. E eu confesso, às vezes a gente fracassa tanto que parece que não serviu para nada. Parece que tanta mensagem, tanto conhecimento não serve para nada para a gente. Eu imagino o Senhor falando isso para nós. Já te ensinei tanto, já te mostrei tanto, você já pregou tanto. Parece que eu nunca falei com você. Parece que eu nunca te ensinei nada. Mas nos dá mais uma chance, Senhor. A gente precisa aprender, a gente vai aprender. Tem paciência com a gente. Tem paciência comigo. Eu te peço. Eu preciso também de paciência para esperar o tempo certo, o tempo oportuno. Faz Faraó sonhar, Pai. Faz Faraó sonhar. Faz o tempo oportuno chegar. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor vai nos tirar dessa prisão. Diga, Senhor, eu creio. Estás cuidando de tudo. Na hora certa, o Senhor me livra. Na hora certa, o Senhor me abençoa. Não na minha hora, não na urgência do homem, mas na tua hora, no teu tempo. Em nome de Jesus, diga amém, diga glória a Deus, glorifica o nome do Senhor.